Olá, quarto ano, estou aqui mais uma vez, desta vez com Geografia, aula de número 13, que tem como tema o meio ambiente. Então, o meio ambiente, é uma expressão que se refere à relação entre os seres vivos e os não vivos, tá? Nas principais definições sobre o meio ambiente, a gente vai encontrar o seguinte: é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas e atmosfera, tá? Também a gente pode encontrar a seguinte definição: meio ambiente pode ser definido como conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos que permite a vida em suas diversas formas, tá? Todas as pessoas têm o direito a um meio ambiente equilibrado, assim a sua preservação é essencial. Então, a preservação do meio ambiente é fundamental, primeiramente para manter a saúde do planeta, de todos os seres vivos que moram nele, para celebrar o esforço em proteger os recursos naturais. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Quando a gente fala de conservação ambiental, a gente vai entender o seguinte: é uma das correntes ideológicas mais discutidas na esfera científica. Ela pode ser considerada como conjunto de ações que buscam o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de maneira a obter alta qualidade de vida humana, causando o menor impacto possível para o meio ambiente, tá? Então pense comigo, quando eu mostro essa imagem para vocês, qual dessas imagens vocês acham que retratam o meio ambiente, tá? Perceba direitinho, visualize aí as imagens. Posso responder? Todas elas. Todas elas representam o meio ambiente. Então, embora muitas pessoas costumem associar meio ambiente somente à paisagem natural, na verdade, ela é uma expressão bem mais abrangente, tá? No dicionário, a gente vai encontrar a seguinte definição: meio ambiente é o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que agem sobre eles. Já sobre comunidades, seu significado é este: conjunto de seres vivos que vivem em uma mesma região. Assim, podemos concluir que, de forma bem simplificada, que o meio ambiente é uma expressão que se refere à relação entre todos os seres vivos e não vivos. E nesse contexto surge a ecologia, que é o estudo das relações entre todos eles. Agora que você já conhece um pouco essas definições, vamos mais adiante, tá bom? Então, você sabe o que significa cuidar do meio ambiente? Então, cuidar do meio ambiente significa cuidar também de nós mesmos, tá? Dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos animais de estimação e de todos os demais seres que têm vida, De nossa casa, também da escola, da água, do solo, do nosso ar, enfim, são tantas coisas, Então, quais são as ameaças, quando a gente se refere ao meio ambiente? Entre as principais ameaças ao meio ambiente estão a poluição da água, do ar, do solo, o desmatamento, o depósito de lixo em locais inadequados, a caça e a pesca predatória, o desperdício de alimentos e dos recursos naturais, consequentemente, também o aquecimento global. Quando a gente fala sobre a poluição das águas, o que é interessante destacar, tá? Então, caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição dos lagos, dos rios, córregos e também dos mares e oceanos. Eu penso aqui com vocês, não é tão estranha, ver uma imagem como essa. E ela é causada principalmente pelo derramamento indevido de esgoto, mas também pela poluição das bacias hidrográficas. Quando eu falo de poluição do solo, o que é importante destacar? Olha que triste, gente, essa imagem aqui. Convido a vocês a refletir. Quem gostaria de morar próximo a um local assim? Então, situações como essa faz a gente pensar o seguinte, A contaminação ou poluição generalizada dos solos afeta principalmente as atividades econômicas e também todo o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos armazenados em aterros sanitários,
onde há a produção de um líquido tóxico chamado de chorume, que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. Você já se deparou com a seguinte situação? Quando você pega uma bolsa de lixo, onde está misturada lá diversos tipos, plástico, resto de comida, né? Essa sacola pesada, quando você levanta ela, não sai um líquido? Esse líquido é o chorume, que ele contamina o solo. Quando a gente fala sobre poluição atmosférica, né, envolve a poluição do ar em geral, causada principalmente pela poluição de poluentes tóxicos, né, chaminés das fábricas e também escapamento dos veículos, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? A queima de combustíveis fósseis, tais como petróleo e seus derivados, além do carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição. Quando a gente fala de desmatamento, o que é importante considerar? Desmatamento, como você vê aí, né, na imagem, é um processo de degradação da vegetação nativa, né, como a gente estudou os biomas na semana passada, né? Então, quando você degrada a vegetação de um local, né, de uma região, e pode provocar o processo de desertificação. Como vocês podem ver essa imagem aí, desculpa a expressão horrorosa, né, lamentável, mas isso existe em todo o país. É o processo também de desaparecimento completo e permanente de florestas, atualmente causado em sua maior parte por quem? Pelas atividades humanas, ou seja, o homem é o principal causador do desmatamento. Quando a gente fala sobre o depósito e disposição de lixo em locais inadequados, né, a gente fala também da poluição visual. Não é bonito a gente passar na rua, por exemplo, tá lá o lixo jogado, né, na rua, nas calçadas, num terreno baldio. Por muitas vezes a pessoa bota até a plaquinha, não jogue lixo aqui, mas as pessoas ainda insistem em jogar o lixo, né? Então a gente chama isso também de poluição visual. É feio ver aquela calçada ela repleta de lixo, né? E isso fica propício a uns insetos e outros animais que eu prefiro não falar o nome agora, mas eu acho que vocês sabem qual é. Então, o lixo despejado irresponsavelmente, né, pode configurar como uma agressão ambiental ou até mesmo como uma questão sanitária que coloca em risco a saúde pública, tá? Lembre-se que a responsabilidade é nossa quando o assunto é limpeza urbana. Tanto que as consequências somos nós próprios, somos nós que sofremos a consequência. Abaixo segue uma lista com uma série de situações que são provocadas pelo descarte inadequado do lixo, né? Pelo descarte incorreto, né? Mas eu convido a vocês para que tenhamos consciência dos problemas que são gerados nesse descarte inadequado. Então, primeiro é sujeira, né? Quando tiver um lixo de pequeno volume, carregue consigo, coloque no bolso. Às vezes aquela balinha, aquele saquinho de pipoca, coloca dentro da bolsa, coloca um pouco, porque você pode pensar, mas é só um. Aí alguém também pensa, mas só um, mas já são dois. Alguém também descarta. E assim, quando a gente percebe, já está lá aquele montante, né? Ou, se tiver uma lixeira próxima, joga na lixeira, que é o local adequado para a gente despejar esse lixo, tá? Então, dessa forma, a gente está descartando de maneira correta. Como falei para vocês, já a poluição visual, né? Veja, que coisa triste, né? Caixa de papelão, lixo fora da lixeira. Eu já vi isso aqui em Vitória, hein? Não vou dizer onde foi, mas é lamentável. Eu fico triste quando eu vejo uma situação como essa, tá? Então, restos de comida, papelão, sacola, tá? Tudo jogado de forma irregular. E cria o quê? Um cenário que eu, sinceramente, eu tenho vergonha de ver uma situação daquela. Fico pensando, será que foi um aluno meu? Será que são as crianças de Vitória que estão jogando esse lixo dessa forma? Eu não acredito, não. Tudo bem, vamos seguir. Tá? E a obstrução do passeio público. Você vai passar na calçada, tem que desviar do lixo. Ali não é nem local de lixo. Ali é o local de você estar passando pela calçada. Mas por muitas vezes a realidade que a gente vê é diferente. Aí fica todo o entulho na calçada, tá? A maior tristeza, tá certo? Proliferação também de doenças, como eu comentei agora há pouco, né? Situações como essa fica propício a invasores, né? Tudo isso propõe proliferação de pragas e de vetores de endemias, tá certo? Por muitas vezes as pessoas jogam lá lixo no terreno baldio, acham porque o terreno está vazio, ninguém vai se importar, o lixo pode ser jogado e não é dessa forma, tá? E prejuízo também ao turismo. Você
Convido você a pensar comigo. Você vai chamar um coleguinha seu para passar naquela rua que está cheia de lixo? Então, você vai sentir vergonha. Então, já vai deixar de convidar um colega seu. Pessoas podem deixar de frequentar a nossa cidade porque o lixo está jogado na rua. Então, prejuízo ao turismo, tá? Então, sujeira, afasta os visitantes. Ninguém quer visitar uma cidade, né, encontrando o lixo lá na rua sem poder andar na calçada. Quando a gente fala em caça predatória, né, chama-se também de caça furtiva, tá? E é tradicionalmente definida como a caça ilegal. Veja que imagem mais triste, né? Isso é tão comum, gente, pelo Brasil afora, tá? Então, associa-se à morte ou a captura de animais silvestres, tá? As pessoas se sentem dono, né, do que é da natureza e faz essa caça furtiva. Isso é ilegal, tá? Consequências, né? Ficam animais à beira de extinção, ocorre também o desequilíbrio ecológico, tá? Um colapso dos estoques pesqueiros, impacto também socioeconômico, tá? Sobre a população que depende dos mares para sobreviver. Quando a gente fala de desperdício de alimentos, é a mesma coisa que desperdício de recursos naturais, tá? E no Brasil, grande parte do desperdício de alimentos acontece durante o manuseio e logística da produção. Imagine você, tanta gente, né, numa situação sacrificada, passando fome, e eu vou apresentar para vocês a grande quantidade de alimentos que é desperdiçado em nosso país. Na colheita, o desperdício é de 10%, como você pode observar, tá? Durante o transporte e armazenamento, é de 30%. No comércio e no varejo, a perda é de 50%. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Vai sobrar o quê? Se a gente for lá colocar no papel a conta matemática, né? E nos domicílios, 10% vai para o lixo. Gente, lamentável, desperdício de alimento no nível tão alto dessa forma, tá? Tanta gente passando fome, né? Veja aí, triste realidade, essa imagem não é fake, essa imagem é verdadeira e é lamentável. E por último, quando a gente trata de aquecimento global, corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, tá? Por isso que está esse calor, né? É justamente a elevação da temperatura do planeta, tá? Causada pelo acúmulo de gases poluentes, onde? Na atmosfera, tá? O aumento da temperatura global afeta o fluxo dos ventos, as correntes marinhas, os ciclos de água, de carbono, nitrogênio e de outros compostos, que interfere diretamente no sistema climático, provocando o quê? As mudanças climáticas, como derretimento de geleiras, tá? Cada vez mais a gente pode observar, né, os jornais nos informam que a cada ano sobe um pouco mais a temperatura do planeta, né? Antigamente nossos pais diziam assim, nessa época não era tão quente, mas hoje em dia é. Por quê? O aquecimento global, tá? O derretimento das geleiras, consequentemente, aumenta o volume dos mares e oceanos, tá? Algumas vegetações não resistem também à grande temperatura, por isso que foi falado aí que influencia em tudo. O fluxo dos ventos, as correntes marinhas, né? O ciclo da água também, tá? Quando a gente fala em conservação do ambiente, né, pode ser caracterizado como um conjunto de ações que buscam o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de maneira a obter alta qualidade de vida humana, causando o menor impacto possível ao meio ambiente. Como vocês podem observar aqui, a preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Para celebrar o esforço em proteger os recursos naturais, os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Dentre as atividades mais comuns que podemos atuar na conservação do meio ambiente estão as práticas dos chamados 3 R's: reciclagem, reutilização e a redução. Tais práticas muito utilizadas para definir os princípios da sustentabilidade. E o que é sustentabilidade, tá? É basicamente a capacidade que o ser humano possui de usufruir dos recursos naturais presentes no planeta sem comprometer
o uso das gerações futuras. Então, nesse sentido, por exemplo, temos cada vez mais a aplicabilidade do termo em ações cotidianas, como o consumo de produtos naturais, reutilização de embalagens, reciclagem, utilização de transportes menos poluentes. A política dos 3Rs é uma medida criada para que as pessoas diminuam a produção de lixo. Trata-se de um incentivo ou uma campanha para influenciar a população, através de um consumo consciente e também por meio de um manejo sustentável dos produtos e materiais utilizados no dia a dia. Então, o nome 3Rs vem da abreviação das 3 medidas a serem adotadas pelas pessoas, para a melhoria do meio ambiente: reduzir, reutilizar e reciclar. Quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato de diminuir o lixo e também a emissão de poluentes através de um consumo mais consciente, poupando também os recursos naturais. Alguns exemplos, é utilizar sacolas retornáveis ao invés de sacolas de plásticas nos supermercados, Às vezes você vai no supermercado, compra, não sei, um pacotinho de fubá, tá lá uma sacola de plástico. Vai comprar uma escova de dente, outra sacola de plástico, Então, se faz necessário o consumo consciente desse plástico, porque a natureza lá na frente vai dar seus gritos e depois a gente fica desamparado, tá? Então, preferir copos e materiais reutilizáveis ao invés de copos descartáveis, Consertar os objetos ao invés de jogá-los fora e comprar novo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quebrou uma pecinha do celular, já compra um novo, já corre para comprar um novo. Comprei meu liquidificador, depois de 1 ano deu problema. É o tempo útil. Não, gente, vamos nos preocupar primeiramente e vamos pesquisar se tem aquela peça, que a gente possa substituir e dar continuidade à vida útil do eletrodoméstico, tá? Então, conter o consumo desenfreado nos produtos não úteis também, tá? É importante. Quando a gente fala de reutilizar, a ação de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilidade para algo que, normalmente, seria jogado fora. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que outro produto seja comprado, reduzindo tanto o descarte quanto o consumo. Exemplos, Como reutilizar? Aproveitamento de latas para confecção de porta-lápis. E aí, professoras, vamos fazer isso. São tantas crianças, poderiam ser tantos porta-lápis, Se a gente não vivesse jogando, se a gente não viesse a jogar sempre as latas, tá? Garrafas plásticas podem ser utilizadas para fabricação de assentos, também pode ser fabricação de brinquedos, tá? A água que é empregada na lavagem de roupas, ela pode ser utilizada de que forma? Jogando aquela água no quintal, lavando aquele terraço, tá? E um móvel ou um aparelho quebrado pode ser consertado ao invés de ser jogado fora. No reciclar, promover uma reciclagem é a transformação de um produto que não pode ser mais utilizado em um novo produto ou matéria-prima. Lembre-se de que reciclar é diferente de reutilizar, pois na reutilização o material reaproveitado continua sendo o mesmo, embora possa ser usado para fins diferentes. Exemplo, papéis velhos podem virar um papel reciclável. O plástico pode ser derretido e transformado em algum outro produto novo, tá? Latas velhas podem ser transformadas em alumínio, este que é empregado como matéria-prima. Na política dos 3Rs, vem para nos mostrar que é possível sim manter uma sociedade sustentável, desde que a sociedade, empresa, fábricas e até o governo se unam em prol de um mundo ambientalmente mais correto e agradável para as gerações do presente e do futuro. Aí eu vou trazer aqui para vocês rapidinho 10 maneiras de a gente preservar o meio ambiente, tá? A primeira é não desperdiciar água, Você já pensou em quanta água é desperdiçada quando a gente toma banho, tá? Aqueles banhos demorados, aqueles banhos sem compromisso que a gente fica brincando. Pois é, a água ali está sendo desperdiçada. Economiza energia, desligar os aparelhos que não estão sendo utilizados, diminuir esse consumo de energia, apagar a luz,
o ar-condicionado, né? Trocar as lâmpadas por aquelas que são mais econômicas. Não compre produtos sem necessidade. Existem pessoas que é refém do consumo, tá? Então sempre ficam comprando um produto mais novo. Lança o celular, compra um novo. Próximo ano, mais o celular. Desnecessário. Reaproveite também objetos que poderiam ser jogados fora, né? Então tente reaproveitá-los. Seja criativo e evite o aumento de lixo no planeta. Separe o lixo de forma correta, tá? Não jogue lixo nas ruas. A gente comentou sobre o lixo ainda há pouco, né? Que visivelmente também não é legal, além da saúde, né? É uma ameaça à saúde. Ande mais a pé. Tem gente que vai ali no mercadinho, vai de carro. Tem gente que vai ali resolver uma coisa, vai de moto, anda a pé. Andar a pé é legal, mexe com todo o nosso organismo, tá? Assim como não compre animais silvestres também, tá? É uma prática que ameaça muito a biodiversidade do país. Evite o consumo, o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas. Quando for ao supermercado, leve uma bolsa já. Aquela bolsa que você deixou lá no cantinho da sua casa. Leve ela, vá fazer as compras. Quando a moça for oferecer a sacola, você diz, não, moça, eu vou colocar aqui. Qualquer problema, você está com a notinha fiscal. Você já economizou plástico, tá certo? E a 10ª dica é repasse essas dicas para os seus familiares, os seus amigos, tá bom? Agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo encontro, fiquem com Deus.